Ebias, Santa Catarina. História e cultura. Antes dos portugueses desembarcarem em terras brasileiras em 22 de abril de 1500, no século XV, aqui no Brasil já viviam entre 3 a 5 milhões de índios, que se enfrentavam muitas vezes entre si e em outras vezes, mantinham contato pacífico em busca da manutenção de alguns laços culturais. Os povos indígenas culturalmente ajudam a ampliar a diversidade da fauna e da flora local porque têm formas únicas de viver e ocupar um lugar. Entre as várias tribos que ocupavam as terras atuais brasileiras temos, os Tupi-Guarani que ocupavam a maior parte do litoral brasileiro, foram eles que receberam a Esquadra de Cabral. O fato é que depois da chegada dos europeus e da exploração das terras brasileiras houveram muitas mudanças de localização dos indígenas, pois eram expulsos de suas terras pelos colonizadores. Mas, registros arqueológicos e etnohistóricos demonstram que a ocupação da atual região sul brasileira, no período de aproximadamente de 2.000 anos, era de grupos Guarani, os Carijós, e cerca de 5.000 anos por outras tradições, incluindo as que dão origem aos Caingangue e Xokling nas bacias hidrográficas dos principais rios das regiões noroeste e sudoeste do estado do Paraná, oeste de Santa Catarina e norte e noroeste do Rio Grande do Sul. Os sambaquis também ocuparam o litoral catarinense, eram índios nômades, conhecidos assim por andar por todo o litoral brasileiro. A palavra sambaqui em Tupi-Guarani quer dizer concha de moluscos. Era basicamente do que se alimentavam e criavam montes enormes de conchas. Com a descoberta das ricas terras do Brasil, em 1500, logo Santa Catarina entrou na rota dos navegadores europeus. A primeira expedição significativa a chegar a Santa Catarina foi a do português Juan Dias Solis, em 1515. O litoral catarinense era habitado por índios carijós, do grupo Tupi-Guarani que a chamavam de Ilha de Melembipe. O navegador português, Juan Dias Solis, deu o nome de Baía dos Perdidos às águas entre a ilha de Santa Catarina, ilha que faz parte do município de Florianópolis, e o continente por conta do naufrágio de uma embarcação no local. É conhecida pelo nome de Ilha de Santa Catarina, a ilha localizada ao centro do litoral do estado brasileiro de Santa Catarina. Abriga cerca de 96,5% do território do município de Florianópolis. O italiano Sebastião Caboto, a serviço da Espanha, chega com sua expedição em 1526 e, ao publicar seus mapas referentes à região, denominava a ilha de Santa Catarina de Porto dos Patos. O nome de Santa Catarina aparece, depois, e pela primeira vez, no Mapa Mundi de Diego Ribeiro, de 1529. E há divergências quanto ao responsável pela denominação de Santa Catarina. Alguns autores atribuem a Sebastião Caboto, em homenagem à sua esposa, Catarina Medrano, outros defendem que tenha sido em homenagem a Santa Catarina de Alexandria, festejada pela Igreja Católica em 25 de novembro. Em 1530 começaram a formação das capitanias hereditárias, início da colonização brasileira pelos portugueses, a partir do Tratado de Tordesilhas. Porém, o interesse pelas terras catarinenses começou quando em 1525, Sebastião Caboto encontrou alguns índios que acompanhavam Aleixo Garcia, eles carregavam prata que obtiveram em sua expedição. Caboto, então, inferiu que, naquela zona da bacia, rumando naquela direção havia muita prata, desde então, organizaram-se expedições ao Rio da Prata. E as terras catarinenses se tornaram um local estratégico de acesso até onde tinha prata. No século XVI então, a ilha de Santa Catarina, é ocupada pelos portugueses, que a transformaram em ponto de abastecimento de água e alimentos para navios que rumavam ao Rio da Prata. Aleixo Garcia também criou um caminho juntos aos índios para saquear o Império Inca no atual Peru, que partia de Santa Catarina, uma longa trilha que existe até hoje. O caminho do Peabiru chegava à Bacia Platina, mas também vai até o Peru. Os primeiros africanos chegaram no Brasil, mais precisamente na capitania de Pernambuco, entre 1539 e 1542,
para serem escravizados. Algumas dessas pessoas vieram para Santa Catarina acompanhando donos de escravos, isto é, colonizadores portugueses. O estado de Santa Catarina começou a ser realmente povoado em 1637, com a chegada dos bandeirantes, que iniciaram a ocupação da futura capital. Francisco Dias Velho lá se estabeleceu com sua família e seus escravos, dando início à futura povoação Nossa Senhora do Desterro, mais tarde nomeada de Florianópolis. Em 1660, foi fundada a Vila de Nossa Senhora da Graça, hoje São Francisco do Sul. Em 1714, era criado o segundo município de Santa Catarina, chamado de Santo Antônio dos Anjos da Laguna, conhecido hoje como Laguna. Apesar de a região servir de ponto estratégico para o apoio às expedições com destino, principalmente, para o Rio da Prata, os primeiros habitantes de Santa Catarina foram náufragos e desertores. Após alguns anos, chegam a Santa Catarina 4.500 colonos açorianos, que se estabeleceram principalmente no litoral do continente. Em 1680, os portugueses fundaram a colônia do Sacramento, na margem esquerda do Rio da Prata, atual Uruguai, no local da antiga colônia Ilhas de São Gabriel, que já existia em 1640. Portugueses e espanhóis passaram a travar várias batalhas pelo controle da região. Em 1739, Santa Catarina passou a ser o posto português mais avançado da América do Sul, o que ambicionou os espanhóis que decidiram invadir a ilha. Em 1777, os espanhóis expulsaram tropas e autoridades para o continente, sendo a ilha devolvida para Portugal após o Tratado de Santo Ildefonso naquele mesmo ano. Com a assinatura do tratado, a Rainha de Portugal, D. Maria I, e o Rei da Espanha, Carlos III, praticamente revalidaram o Tratado de Madrid, 1750, e concederam fundamento jurídico a uma situação de fato. Os espanhóis mantiveram a colônia e a região dos 7 povos das Missões, que depois passou a compor grande parte do estado do Rio Grande do Sul e do Uruguai. Em troca, reconheceram a soberania dos portugueses sobre a margem esquerda do Rio da Prata, cederam pequenas faixas fronteiriças para compensar as vantagens obtidas no sul e devolveram a ilha de Santa Catarina, ocupada poucos meses antes. Em 1808 o Brasil era uma caldeira em ebulição. Com um território de dimensões continentais, abrigava as mais desencontradas ambições, os mais cruéis desatinos, pois enquanto os indígenas eram rechaçados para o interior, traziam da África levas de escravos, mesmo após a proibição legal. Os portugueses não eram dedicados ao trabalho braçal e ao cultivo da terra, o que os tornava dependentes do tráfico de escravos africanos. No sul as disputas com os espanhóis eram acirradas. Os países sul-americanos lutavam também por sua independência. A expulsão dos jesuítas da região das Missões, no século anterior, pelo Marquês de Pombal a tornou desgovernada. As missões ocupavam terras hoje pertencentes ao Brasil, Argentina e Paraguai. Com a iminente invasão napoleônica em Portugal em 1808, Dom João VI transferiu para o Rio de Janeiro a sua corte. Na fuga teve o apoio da Inglaterra. Tal apoio deveria ser considerado frente à problemática do tráfico de negros, pois a Grã-Bretanha o condenava e fiscalizava. A maioria dos habitantes de origem africana chegaram mesmo ao atual estado de Santa Catarina entre os anos de 1808 e 1830. Esta população desembarcou na ilha de Santa Catarina, parte do atual município de Florianópolis, neste momento, em que coincide com a dinamização da economia colonial do Sudeste. Em Santa Catarina a população de origem africana veio para trabalhar nas propriedades rurais, que produziam farinha de mandioca, açúcar, feijão, milho, cachaça, entre outros produtos. Surgiram muitos quilombos em Santa Catarina, devido à fuga negra perante a maldade da escravidão que lhe era imposta. Além de em Campos Novos, o Invernada dos Negros. Em Porto Belo, o Quilombo Valongo, o Quilombo São Roque na Praia Grande, o Morro do Fortunato em Garopaba, Quilombo Campos dos Pulim em Monte Carlo, Quilombo Santa Cruz de Paulo Lopes, Morro do Boi de Balneário Camboriú, Família Tomás em Criciúma, o Quilombo do Tabuleiro em Santo Amaro da Imperatriz e Caldas do Cubatão, também em Santo Amaro da Imperatriz.
Por pressão também abolicionista, houve por parte do imperador do Brasil agora independente, Dom Pedro I, o incentivo à imigração europeia. Os imigrantes alemães chegaram na região de Santa Catarina em 1829 e formaram a primeira colônia catarinense. Eram 523 colonos imigrantes católicos, originários das regiões do sudoeste alemão, instalaram-se em São Pedro de Alcântara. Fundaram a primeira colônia de imigrantes alemães em território catarinense e a segunda colônia alemã da região sul do Brasil. Posteriormente, no Vale Rio Tijucas formaram-se as colônias de Santa Teresa e Angelina. Em 1835 ocorre a Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos aconteceu, principalmente, por causa da insatisfação dos estancieiros gaúchos com a política fiscal do governo brasileiro. No século XIX, a província do Rio Grande do Sul tinha como principal produto o charque, carne seca, que era vendido como principal alimentação dos escravos no sudeste e nordeste do Brasil. O charque era produzido pelos charqueadores, que compravam a carne bovina dos estancieiros, os criadores de gado do Rio Grande do Sul. A grande insatisfação destes estava relacionada com a cobrança de impostos realizada pelo governo sobre a produção de charque da região. O charque gaúcho recebia uma pesada taxa de cobrança, enquanto o que era produzido pelos uruguaios e argentinos tinha uma taxação diminuta. No começo não havia vontade de separar a região sul do resto do Brasil, mas logo que a guerra se estendeu em 1836 já se anunciou a separação, dando origem à República Rio-Grandense. Havia também ideias abolicionistas, por isso nessa guerra houve participação da população negra, que ambicionavam a liberdade no final do conflito. A Guerra dos Farrapos foi uma traição à população negra da época, pois após o término do conflito não ganharam a alforria. Bento Gonçalves, por exemplo, quando morreu tinha muitos escravos. O episódio de Porongos foi um verdadeiro massacre à população dos lanceiros negros e até hoje é relembrado no estado do Rio Grande do Sul, pela covardia do episódio. Bento Gonçalves, líder estanceiro, foi o presidente da República Rio-Grandense por algum tempo. Outros nomes importantes foram o do italiano Giuseppe Garibaldi e o do militar brasileiro David Canabarro. Ambos foram responsáveis por levar a guerra contra o Império para a província de Santa Catarina, fundando lá a República Juliana, em julho de 1839. A paz foi assinada no Tratado de Poncho Verde. Bento Gonçalves não tinha o apoio de todos os gaúchos. A catarinense Ana Maria de Jesus Ribeiro, conhecida como Anita Garibaldi, tornou-se uma lenda ao lutar ao lado do italiano Giuseppe Garibaldi pela liberdade, seja nas Américas, lutou no Brasil e no Uruguai, ou na Europa, lutou na Itália. Por lutar nesses dois países foi nomeada de heroína de dois mundos. Em 4 de agosto de 1860, 55 alemães liderados pelo barão austríaco a serviço da Casa Imperial Brasileira Maximilian von Schneeburg instalaram a colônia Itajaí. Hoje Itajaí compreende atualmente as cidades de Brusque, Guabiruba, Botuverá, Vidal Ramos e Nova Trento. Os colonos eram em maioria vindos do norte e nordeste alemão, vindos do sul da Alemanha, poloneses de língua alemã, da Prússia Oriental, aumentando o número de colônias alemães. A colônia de Dona Francisca surgiu quando acertado o noivado da princesa Dona Francisca de Bragança, que era filha do imperador Dom Pedro I e irmã de Dom Pedro II. Ela se casou com Francisco Fernando de Orleans, o príncipe de Joinville, filho de Luís Felipe I, rei dos franceses. O governo imperial brasileiro, nesse tempo chefiado por Dom Pedro II, tratou logo de sancionar uma lei, número 166 de 29 de setembro de 1840, que garantia o dote que caberia à princesa, que deveria ser de 25 léguas quadradas e localizado na província de Santa Catarina, entre os rios Pirabeiraba e Itapocu, nas proximidades da Baía de São Francisco. Esse patrimônio, transferido para o domínio particular da princesa Dona Francisca, passou a ser conhecido por domínio Dona Francisca, atual Joinville, e aí a origem do seu nome.
A colônia Dona Francisca foi formada por germânicos das mais variadas origens, eram alemães de diversas províncias, antigos reinos, ducados e principados antecedentes à unificação alemã de 1871, principalmente do norte, nordeste e região média do território germânico hoje correspondente à Alemanha e Polônia. Os suíços imigrantes de variadas regiões, alemães do sul alemão e ainda imigrantes do antigo Império Austro-Húngaro constituíram um grande e não menos importante grupo. Teuto-russos e mesmo escandinavos vieram habitar a colônia. Da colônia Dona Francisca surgiram diversos prósperos municípios frutos da colonização e imigração alemã tais quais Joinville, a matriz resultante dessa colônia, São Bento do Sul e a região do Vale do Itapocu, onde Jaraguá do Sul é o município matriz. A história de Blumenau teve início na Alemanha a partir das decisões e ambições de um jovem de 23 anos, após contato com naturalistas e principalmente com a família Miller. Hermann Blumenau começou a observar mais as questões e elementos naturais e despertou-lhe a curiosidade em conhecer as terras na América. Em Londres, conheceu o cônsul-geral do Brasil na Prússia, Johann Jacob Estars, no final do ano de 1843 oportunisticamente, com intenções claras de conhecer o Brasil pessoalmente, Hermann Blumenau não perdeu tempo em candidatar-se a uma vaga de agente fiscal do governo alemão da Sociedade de Proteção aos Emigrados Alemães entre 1845 e 1846 com sede em Hamburgo. Como representante oficial do governo alemão, visitou colônias de imigração alemã nas províncias do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em abril de 1846, com 27 anos, embarca a trabalho, como representante do governo alemão para o Brasil. Despediu-se de seus pais e embarcou em um veleiro, no porto de Hamburgo. Hermann Blumenau acabou por escolher o Vale do Itajaí para sua colônia e os antigos moradores da região, que acompanharam a chegada dos 17 imigrantes alemães de um montante de 250 que viriam, para iniciar a colônia de Hermann Blumenau, auxiliaram os chegantes com dicas e adaptações locais, por já estarem há mais tempo na região. Estes já possuíam propriedades próprias com hortas, pomares, vacas, porcos e galinhas. Alguns nomes de famílias, residentes na colônia São Pedro de Alcântara, tinham membros residindo na região do Vale do Itajaí. Estes foram de grande auxílio e apoio aos 17 primeiros pioneiros da colônia Blumenau. Os primeiros imigrantes italianos começaram a chegar ao Brasil na década de 1870, devido ao grande estímulo do governo, principalmente depois de 1850, quando o tráfico de escravos foi abolido no Brasil e os europeus substituíram a mão de obra afrodescendente. Porém, foi entre as décadas de 1880 e 1910 que houve o maior fluxo de italianos para o território brasileiro, principalmente para as regiões sul e sudeste do país. Cerca de 95% dos italianos que chegaram em Santa Catarina eram do norte da Itália. A partir de 1875, passou a ser assentado no estado um número maior de imigrantes italianos. Foram criadas, assim, as primeiras colônias italianas em Rio dos Cedros, Rodeio, Ascurra e Apiúna, todas estas no entorno da colônia alemã de Blumenau, servindo assim, aos italianos, como a ponta de lança deste núcleo germânico. As colônias do norte do estado tinham predominância de trentinos. Diversas outras colônias foram criadas nos anos seguintes, sendo o sul de Santa Catarina o principal foco de colonização italiana do estado. O sul do estado teve colonização alemã variada, foram colonos vindos da colônias velhas catarinenses, região da Grande Florianópolis, colonos das colônias velhas gaúchas e ainda algumas famílias vindas diretamente da Europa. O oeste catarinense foi colonizado e explorado em grande escala da década de 1910 em diante, grande fluxo a partir da década de 1930, em maioria por alemães já nascidos no Brasil. Eram em grande parte já da terceira geração brasileira descendente dos imigrantes
imigrantes alemães colonizadores das colônias velhas do Rio Grande do Sul, colonizadas entre 1824 a fins da década de 1850. Estes colonos em grande parte, se não todos, vinham em direção ao oeste pela escassez de terras disponíveis, e quando do advento da abertura dessas colônias novas, milhares de alemães gaúchos não perderam tempo em colonizar. No oeste, a colônia da atual cidade de Três Itilhas foi uma raridade por ter sido fundada e colonizada quase que exclusivamente por colonos vindos diretamente da Europa, eram austríacos, com destaque para os tiroleses. Hoje em dia, pessoas do Brasil inteiro, como também dos nossos países vizinhos da América do Sul, escolhem Santa Catarina para viver e nessas terras ser feliz.